Boa noite. Nós vamos ler Mateus capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 33, que diz assim: Logo a seguir, Jesus compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tocou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Paulo César, ao compor uma música, quando ali no início do grupo Logos, ele escreveu uma canção intitulada Situações, e começa dessa forma: situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar ao extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. E no refrão da música ele diz,
instante que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou, tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me vencer. Quando a sua esposa faleceu ano passado, depois de alguns dias, meses, ele cantou essa canção numa determinada igreja, e ao falar sobre esta canção que ele compôs, ele disse que nunca imaginaria pensar em passar por uma situação como esta, quando ele escreveu esta canção. Situações. Aqui nós temos, neste texto, a situação passada pelos discípulos. O cenário era o mar, o cenário era composto ali dos discípulos, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Talvez nós não vamos passar por uma situação idêntica com o mesmo cenário, mas a situação em que envolve sentimentos, assim como os discípulos tinham, e um deles era realmente o medo, nós passamos por esta vida por situações, conforme diz aqui a letra desta canção que eu mencionei. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, nós podemos observar através deste texto em que esta situação era, conforme aqui o versículo 23 e 24, quando então ele despediu as multidões, subiu ao monte, e caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Uma situação, podemos dizer assim, incontrolável. A descrição que nós vemos aqui era de uma noite, estava distante, né, ali da beira desse local, deste mar, provavelmente o mar da Galileia. Né? As ondas açoitavam o barco. Na quarta vigília da noite, quando a situação ali era totalmente incontrolável, né? Aonde os discípulos estavam ali com grande temor, com grande tremor. Nós estamos passando por uma situação que a meus olhos, aos seus olhos, aos nossos olhos, é uma situação incontrolável. Uma situação que não está assolando só o nosso país, chamado Brasil, mas os países de todo o mundo. Uma situação em que Deus permitiu que alguém, né, assim fizesse. Diante dessa situação que nós estamos vivendo, que aos nossos olhos é incontrolável, nós jamais devemos esquecer que para Deus não. Deus está no controle de tudo. Uma situação em que alguns têm usado essa situação para afligir, para assolar, para tirar proveito de outros. E essa situação, quando é tratada dessa forma, se torna mais incontrolável ainda.
Cada um quer dar uma sugestão, são ideias, são pessoas que, no meio de uma situação dessa, inventam coisas, a qual o mundo de hoje tem chamado fake news, ou seja, notícias mentirosas. No meio dessa situação que o mundo se encontra, para o meu coração, para o seu coração, é uma situação incontrolável. Mas é bastante interessante que no meio desta situação incontrolável, no versículo 25 diz que aparece ali, andando sobre o mar, Jesus foi ter com seus discípulos. Uma solução infalível. No meio daquela situação incontrolável, o Senhor vem por cima das águas, ao encontro dos seus discípulos. A solução ali para aquela situação era Jesus. E os discípulos, ao verem, os discípulos contemplam, no meio daquela situação incontrolável, a solução vindo sobre as águas, e os discípulos, no versículo 26, ao ver andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. Aqui podemos observar aqui uma reação inesperável, não é? Nós estamos passando por uma situação incontrolável, nós sabemos que Jesus é a solução infalível, mas às vezes nós agimos como os discípulos. Nós temos uma reação inesperável, é um fantasma, né? É alguém que vem aí andando aí, e Jesus, no meio desta situação incontrolável, que é a solução infalível, e diante dessa reação inesperável, vem aqui uma provação inevitável. Jesus, então, imediatamente lhe disse assim: tende bom ânimo. Ficam realmente aí cheios de alegria. Sou eu, não temas. Aquele que vinha andando sobre essa situação incontrolável, a solução ali, para aquele momento, para aquela situação, diz aos seus discípulos que tem uma reação inesperável. Sou eu, não temas. E aí tem uma provação que é inevitável. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor. Aquele que estava andando sobre as águas, sobre a situação incontrolável, agora diante de um discípulo chamado Pedro, né, disse: se és tu, lançando certa dúvida, manda ir contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. Provação inevitável. Nós sabemos que a situação atual, ela é incontrolável. A situação que nós estamos vivendo é bastante difícil, mas nós temos a solução, que é Jesus. A solução viável. Aquele que está sobre qualquer situação, está sobre o controle de qualquer coisa. E diante desta situação incontrolável, o Senhor pede uma aprovação a Pedro. E às vezes, se nós duvidamos se Deus está, será que Deus está no controle do Deus está no controle de tudo. Deus permite cada coisa que acontece, mas nós não entendemos. Será que realmente é o Senhor que está permitindo? Será que é tu, Senhor? Então manda vir. Aí Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro, então, ali, diz que descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E prontamente, quando
Pedro havia reparado a força do vento, teve medo, começou a afundar. E aí então, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. Aquele que estava causando uma situação incontrolável, agora Pedro pode sentir uma satisfação incalculável em começar a andar sobre as águas, começar a afundar, clamar pelo Senhor, o Senhor estendendo a mão e pega, e o vento cessa. Nós vamos sentir essa satisfação incalculável. Não sabemos quando. Poderá ser que essa situação incontrolável em que se encontra o mundo, como muitos de nossos queridos irmãos já sentiram, já partiram para a glória, e o vento cessou. Eles estão com o Senhor. Pode ser que nós venhamos a contemplar o arrebatamento, o Senhor vindo sobre as nuvens. Os mortos em Cristo estarão primeiros. Depois nós, os vivos, seremos transformados e arrebatados. E aí é uma satisfação incalculável. Para Pedro, naquele momento, era o quê? Estar agora seguro dentro do barco, e o vento cessou. Alguém disse certa vez que é melhor estar num barco com tempestade e Jesus no controle do que estar num barco sem tempestade, mas o mundo no controle. No momento, eu e você, nós estamos num barco que aos nossos olhos é incontrolável, mas Jesus está no controle. E uma hora, essa satisfação incalculável vai fazer parte da minha vida e da sua vida, nós que temos o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Nós que temos essa esperança, a qual Pedro, esse Pedro, ao escrever a carta, diz que é uma esperança gloriosa, uma esperança viva. E Pedro, então, pôde sentir isso. Para mim e para você. Lembre-se, essa situação, uma hora, vai passar. E agora, findando aqui, versículo 33. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filhos de Deus. Uma adoração imensurável. Aqueles puderam contemplar que aquele que estava sobre as águas, aquele que estava sobre o controle de tudo, aquele que traz uma satisfação incalculável em cessar o vento, é aquele que merece toda a adoração. Verdadeiramente és o Filho de Deus. Nós podemos adorar o Senhor, mesmo nesta situação incontrolável, porque sabemos que Jesus está sob o controle. Mas a nossa adoração será profunda e eterna quando nós fomos tirados desta terra. Pedro foi tirado do mar, colocado no barco e o vento cessou. Como eu já mencionei, um dia, eu e você, nós seremos tirados, ou através da morte, ou do qual a Bíblia diz, os que dormem em Cristo, ou através do arrebatamento. Aí a nossa adoração a Deus será completa e eterna. Que o Senhor possa abençoar os nossos corações, confortar os nossos corações no meio desta situação incontrolável. Jamais
possamos tirar os nossos olhos daquele que é a solução infalível para qualquer situação. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém. Nosso bondoso Deus, nós te louvamos imensamente pela tua palavra, que é realmente o conforto, o consolo aos nossos corações nesses dias difíceis. Conforte os nossos corações, nos dê força para podermos entender que a situação aos nossos olhos ela é incontrolável, mas o Senhor está sob o controle de tudo e de todos. Pedimos as tuas bênçãos para que essa situação possa, ó Pai, ser acalmada pelo Senhor. E se a situação não for acalmada, que os nossos corações sejam acalmados pela tua palavra. Pois oramos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esperança nossa. Amém.